Matemática e suas tecnologias para o Enem, o assunto é análise combinatória. Vamos começar. Sem a menor dúvida, o que há de mais importante no Enem, no mundo da análise combinatória, é a compreensão do princípio fundamental da contagem. Um conceito importantíssimo e, ao mesmo tempo, bastante simples. Esse princípio só vai valer quando nós estivermos discutindo o número de possibilidades de realização de processos compostos por mais de uma etapa, no mínimo 2 etapas. E aí, para saber de quantas maneiras esse processo pode se realizar, a gente multiplica o número de possibilidades de cada uma das suas etapas de realização. Como muita coisa em matemática, é mais fácil fazer do que explicar. E para ilustrar com um exemplo de contexto, eu convidei o meu amigo Ronald McDonald. Nós vamos simular que estamos fazendo um pedido pelo número em uma das inúmeras lanchonetes do McDonald's espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e o Ronald está assim para lhe lembrar que, se você realmente for colocar em prática as ideias dessa aula, é bom não esquecer de fazer bastante exercício físico. Muito bem, se nós formos pedir pelo número um especial, um combinado do McDonald's, esse combinado ele vai ser composto por um sanduíche, um acompanhamento e uma bebida. Assumindo que o número de sanduíches do McDonald's gira em torno de 10, tem hambúrguer, cheeseburger, tem Big Mac, tem chicken, tem fish, tem quarteirão, meu Deus, e vai embora. Talvez eu esteja sendo, digamos assim, conservador na minha especulação. Mas 10 sanduíches é certo que o McDonald's oferece, certo? Nós temos 3 acompanhamentos clássicos, que são os nuggets, a batata frita e a salada, e nós temos seguramente pelo menos 12 bebidas diferentes. Nós temos sucos, nós temos refrigerante diet light, água mineral, água de coco, enfim, vai embora. Assumindo que nós temos 10 sanduíches, 3 acompanhamentos e 12 bebidas. O total de opções que nós temos para pedir pelo número no McDonald's chega a 360 possibilidades. São 10 opções de sanduíche vezes 3 opções de acompanhamento vezes 12 opções de bebida. E é exatamente isso que nós fazemos no mundo da análise combinatória quando estamos discutindo o princípio fundamental da contagem. Vocês observem que nós temos um processo de 3 etapas. Escolha do sanduíche, escolha do acompanhamento, escolha da bebida. A primeira etapa tem 10 possibilidades, a segunda 3, a terceira 12. E o total de possibilidades, portanto, para o processo inteiro, escolha de um lanche combinado para pedir pelo número do McDonald's, portanto, tem 360 opções, certo? Outro conceito importante, não tão importante quanto o primeiro, mas ainda assim importante no mundo da análise combinatória do Enem, é o fatorial. Fatorial só existe para números naturais, do 0 em diante. E para expandir um fatorial, nós procedemos como está sugerido aqui na caixinha. Vocês vão multiplicar cada número pelo seu antecessor até chegar em 1. Fatorial de 5, portanto, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1, simplesmente como está ilustrado aqui no final do meu exemplo genérico. E há 2 fatoriais importantes que nós temos que saber também, que são fatoriais especiais. O primeiro deles é o fatorial de 1, que vale 1, e o segundo deles, surpreendentemente, é o fatorial de 0, que vale 1 também, certo? Quando nós formos expandir fatoriais, nós temos que ter algo muito importante em mente. Vocês observem, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. O fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial de 4, fatorial de 5, fatorial de 6, respeitarão a mesma estrutura. A gente multiplica o número em questão por cada um dos seus antecessores até chegarmos na unidade. Mas algo que é sempre importante de destacar é a observação de que aqui embaixo, por exemplo, no fatorial, a partir do 5, nós podemos ler o fatorial de 5. E no fatorial de 5, a partir do 4, nós podemos ler o fatorial de 4. E no fatorial de 4, a partir do 3, nós podemos ler o fatorial de 3. O que significa que fatoriais menores sempre podem ser observados como subcomponentes de fatoriais maiores. Da seguinte forma, o fatorial de 6, por exemplo, é igual a 6 vezes o fatorial de 5, que por sua vez é 5 vezes o fatorial de 4, que por sua vez, é 4 vezes o fatorial de 3, e assim sucessivamente. Eu sempre sugiro aos meus alunos que lembrem dessas bonequinhas, que muito provavelmente vocês já viram por aí. Essas bonequinhas são muito comuns na Rússia, as famosas matrióshkas, para lembrar de como fica a composição de um fatorial estruturado a partir de fatoriais menores observados como seus
componentes. O fatorial de 6 é o grande que vocês estão vendo ali, dentro dele tem o fatorial de 5, que por sua vez revela o fatorial de 4, e dentro do fatorial de 4 o fatorial de 3, e assim sucessivamente. Isso é algo muito importante de se saber, especialmente em situações em que a gente tem que simplificar fatoriais. Outro lance muito importante da gente saber é como diferenciar um arranjo de uma combinação. Vocês reparem, eu ainda não falei em arranjo e combinação, mas eu faço questão desde já que vocês saibam estabelecer a diferença entre um e outro por intermédio de um diagrama muito simples. Para começo de conversa, vocês vão escolher 2 ou mais objetos que vocês estão combinando ou permutando entre si e vão trocar eles de ordem. Vamos supor que vocês escolham 2 objetos A e B e vocês considerem A, B nessa ordem e em seguida BA na ordem contrária, certo? Em seguida, uma vez permutados, uma vez trocada a ordem entre os elementos, vocês vão fazer a pergunta, e é importantíssimo que essa pergunta seja feita com esses 2 verbos. Vocês vão perguntar isso: conserva ou altera o meu agrupamento? Se vocês responderem C de conserva, é porque esse problema é um problema C de combinação. E se vocês responderem A de altera, é porque esse problema é um problema A de arranjo. C de conserva, C de combinação, A de altera, A de arranjo. Nada mais simples do que isso. Aliás, fica mais simples ainda se vocês lembrarem de que o patrocínio dessa aula, ou desse trecho da aula, embora eles não saibam, é do CCAA, inglês e espanhol, é no CCAA. Se conserva é combinação, se altera é arranjo. Simples assim para a gente revelar. Então, a ideia, gente, antes de mais nada, é uma ideia essencialmente simples. A ideia de revelar se nós estamos falando se um problema é de arranjo ou de combinação. Deixa eu até voltar para o slide anterior para fazer mais alguns comentários. Vamos supor que nós estejamos diante de um buffet livre, e esse buffet tenha 6 variedades de comida, e a gente resolva escolher 3 das 6 variedades. Nós escolhemos arroz, feijão e carne. E num outro momento a gente volta ao buffet para se servir e se serve de carne, feijão e arroz. Isso conserva o meu prato. A ordem das variedades de comida que eu escolhi não altera o agrupamento, conserva. Então, o problema de identificação de quantas possibilidades eu tenho de escolher 3 pratos a partir de 6, certamente vai ser um problema de combinação. Agora, se eu tenho 6 pessoas apostando uma corrida e em primeiro, segundo e terceiro lugar eu tenho as pessoas A, B e C, e numa outra bateria as 3 pessoas C, B e A chegam na ordem contrária, isso altera o resultado da corrida. E, portanto, um problema nessas condições seria um problema de arranjo, problema de determinação dos 3 primeiros colocados em uma corrida de que participam 6 atletas. Então, vocês vejam que conforme a situação que se oferece para nós, a gente pode ser conduzido a uma ou outra conclusão a respeito da natureza daquele problema. E é isso que faz da análise combinatória um assunto tão difícil quanto é. Permutação simples, a primeira das 3 modalidades que eu gostaria de discutir brevemente com vocês. Uma permutação é nada mais, nada menos do que um arranjo que usa todos os objetos disponíveis. Se vocês concluírem que o problema de vocês é de arranjo, e mais tarde concluírem também que vocês vão permutar todos os objetos entre si, trocar a ordem de todos os objetos entre si, vocês vejam, eu já me entreguei, falei permutar. Esse problema é um problema de permutação, uma permutação revela como sinônimo de um fatorial tão simples quanto parece. Para permutar 4 objetos entre si, fatorial de 4. Para permutar 6 objetos entre si, fatorial de 6. Tão simples quanto parece. Como é que eu faço para expandir um arranjo? Um arranjo é nada mais, nada menos do que um fatorial interrompido. A notação fatorial do arranjo, a representação fatorial do arranjo, não é algo que tem sido útil, digamos assim, no contexto do Enem. Mas saber expandir um arranjo pode ser. E para expandir um arranjo de 8 elementos 5 a 5, por exemplo, como eu tenho aqui no lado, vocês irão expandir o fatorial de 8 até o 5º fator. Toma cuidado, não é até o 5, é até o 5º fator. Então vocês contem no fatorial 8, 7, 6, 5, 4. O 5º fator é o 4, é nele que vocês interrompem o arranjo e, portanto, ao multiplicar, encontramos o resultado 6.720. Depois disso, o arranjo de 7 elementos 3 a 3, observa de novo. Expandimos o fatorial de 7 até o 3º elemento e obtemos com isso 7 vezes 6 vezes 5, o que resulta em 210. Vocês notem, a gente não interrompe no número que está indicado em cima, a gente interrompe quando alcançamos o fator correspondente a esse número, no caso, o 3º fator, que nos conduz
a interrupção do fatorial de 7 no 5. E finalmente combinação. O que é uma combinação? Combinação é um arranjo com denominador. Quem sabe expandir um arranjo já está com meio caminho andado. Quem sabe fatorial está com o outro meio caminho na mão e, portanto, pode percorrer o caminho inteiro. De novo, não precisa dar muita bola para a determinação fatorial do arranjo em tempos de Enem, mas o importante é tu saber, por via das dúvidas, né, expandir uma combinação caso seja necessário resolver um problema nesse nível. Combinação de 8, 5 a 5. Em cima, igualzinho ao arranjo de 8, 5 a 5. Repara, 8, 7, 6, 5, 4. São 5 fatores, certo? Embaixo, o fatorial do número de fatores do numerador, ou seja, são 5 fatores no numerador. Embaixo eu vou preencher o fatorial de 5 completo, 5, 4, 3, 2, 1. Vale o mesmo para a combinação de 7, 3 a 3. 7 vezes 6 vezes 5, em cima e embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Observe, em cima é arranjo, fatorial de 7 interrompido no terceiro elemento. E embaixo o fatorial do número de fatores do numerador. 3, portanto, fatorial de 3, 3, 2, 1. Era o que eu tinha para dizer de análise combinatória para vocês. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê em breve com mais uma revisão para o Enem. Um grande abraço. Tchau.